Estamos aqui para a segunda aula do mini curso gratuito para iniciantes na costura. E nessa aula aqui você vai aprender quais são os tecidos certos para você começar a costurar e quais são os tecidos que você não pode começar, senão vai dar problema aí. Só assistir o vídeo até o final, então vamos para o vídeo. Bom, aqui eu já separei alguns tecidos que você vai precisar para fazer os seus treinamentos. Dê sempre preferência para tecido de algodão. Pode ser assim o percal, que é um tecido assim bem estruturado. A preferência maior mesmo é pelo algodão cru, porque é um tecido bem estruturado. Ele é muito mais fácil para costurar e assim, quando você dobra, tá vendo que ele marca direitinho. É um tecido que ele não fica saindo da máquina facilmente. Eu vou te mostrar depois com mais detalhes. Temos também aqui a tricoline, que também é um tecido assim de algodão, um tecido muito bom. Eu te recomendo assim, caso você não tenha, procure aí na sua casa algumas coisas que já estejam velhinhas. Pode ser uma fronha, pode ser até um lençol ou uma roupa que você tenha que seja assim, de algodão. Esse tecido aqui, ele é um sintético, é o Oxford. Com o tempo você vai entendendo melhor dos tecidos. Ou uma dica especial, vê se tem alguma costureira aí perto da sua casa, que toda costureira tem retalho guardado. Vê se ela pode te doar alguns tecidos. Mas é o que eu tô falando, assim, dê preferência para tecidos mais estruturados, mas que não seja tão grosso. Pode ser um brim também. O brim ele é um tecido bem grossinho, muito bom. E eu vou te mostrar o que você não pode usar para fazer esse treinamento. O cetim. Muitas pessoas que estão iniciando na costura, elas compram cetim porque é um tecido muito barato. A gente encontra às vezes por R$5 o metro. Então a pessoa acha assim, opa, para treinar é perfeito, que eu posso estragar à vontade. Mas você pode acabar se frustrando, porque quando você for costurar, você vai ver que ele não é tão fácil assim de costurar. É um tecido que ele fica saindo facilmente, quando a gente corta ele fica torto. Então tem que ter uma técnica especial para usar. Um outro tecido também que é muito legal, que você vê muito em blusinhas, é a sedinha, só que é um tecido difícil. Olha aqui, como que esse tecido é leve, tem um caimento assim maravilhoso, mas para quem está iniciando eu não recomendo, porque existe técnica especial para isso. E você pode visualizar também, a maioria dessas blusinhas de alça que a gente usa, vestidos, são feitos de viscose, que é esse tecido maravilhoso aqui. Ele tem um leve caimento, mas para começar, espera um pouquinho. Dê preferência aos outros que eu te falei que são mais estruturados, porque esse aqui, ó, tá vendo? Ele é bem molinho, então pode acontecer de você tentar fazer uma bainha e não conseguir, dele ficar torto, dele ficar saindo da máquina. Então, para que isso não venha acontecer, você vai separar. No caso, a gente vai usar somente esses daqui, só que eu vou fazer testes depois com as agulhas, que vai ser a próxima aula. Eu vou te mostrar a diferença que é você usar uma agulha para brim, que é uma agulha grossa, e quando você usa no cetim, você pode acabar danificando. Então, isso é assunto para a próxima aula. Aí, para fazer teste aqui do tecido, que você pode ter ficado com alguma dúvida quanto a largura, tamanho, como que é isso? É confuso? Eu sei que é confuso. Eu também tive essa dificuldade no início, então, só recapitulando. Ponto reto é simples. Posicionou aqui no ponto reto, escolheu o tamanho do ponto, que é no caso o número 3. O que é tamanho do ponto? Vamos lá. Vou costurar aqui, fazendo um exercício com vocês. Se eu colocar aqui no tamanho número 1, o ponto ele vai ficar bem pequenininho. Não vai ficar muito legal para esse tipo de costura aqui. Então, ó, número 1. E você tá vendo que eu não tô mexendo na largura, porque a largura é só quando a gente usar o zigue-zague. Então, descarta esse aqui, foca só nisso aqui, tamanho de ponto, número 1, para você ver como que ele vai ficar pequenininho. Aqui eu já vou aumentar para o número 3 para você ver a diferença que é. Aqui o número 1 ficou tão fechadinho que você nem consegue ver assim a diferença da costura, sabe? Os pontinhos da costura. E aqui no número 3 você já consegue visualizar melhor. Dependendo da roupa que você está fazendo, se você usar o ponto muito pequeno, ele pode ficar todo franzidinho e ficar feio. Então isso aqui é tamanho de ponto. Você visualiza mais quando a gente usa zigue-zague, olha só. É assim, algumas máquinas não têm essa função aqui, tá? Ela só tem como mexer aqui. Então,
Aqui eu vou colocar no zigue-zague. Alterei. Aqui é tamanho do ponto. Por que tamanho do ponto? Que eu posso fazer assim, no número 1, ele vai ficar bem fechadinho, que é como se fosse aquele exercício que a gente fez na aula anterior. Se eu colocar no 4, o zigue-zague vai ficar bem mais espaçado, depois eu te mostro. Aqui, ó, número 1. Aqui eu vou botar no número 3 da largura dele para você ver a diferença, tá? Aqui, tá vendo? Tem um zigue-zague, tá bem bonitinho. Mas se eu precisar dele mais apertadinho aqui, porque dependendo do tecido pode franzir muito, eu preciso que ele fique um pouquinho maior, que no caso é a largura dele para a lateral. Largura é esse aqui. Tá vendo que ele não pegou na beiradinha? Ele precisa pegar na beiradinha. Então eu preciso aumentar a largura dele. Vamos lá na largura. Largura. 6. E vamos ver esse comprimento aqui. O comprimento está muito espaçado ainda. Eu quero ele mais juntinho. Eu quero aquele ponto bem cheio, bem bonito. Então, vou botar aqui, ó, entre o 0 e o 1. Vamos ver como que vai ficar. Perfeito. Olha só que bonito que ficou bem fechadinho, tá vendo? Dependendo do acabamento, tem como eu fazer isso aqui. Viu aí quantas informações importantes você precisa saber? Lembrando que é muito bom você deixar um bloquinho de anotação para você anotar as informações que eu fui te passando aqui. E eu espero você na próxima aula. Na próxima aula eu vou te ensinar quais são as agulhas recomendadas para costurar cada tipo de tecido. Aqui eu já te mostrei quais são os tecidos mais comuns que a gente utiliza no dia a dia da costura, mas é importante você trocar a agulha para fazer a costura da forma certa e ela ficar perfeita. Então é isso, espero você na próxima aula. Tchau, tchau!